Pessoal, quero tratar de um tema que foi recorrente no consultório na semana passada, que é a apneia do sono. Na verdade, a doença se chama Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Por que tem esse nome? Porque enquanto o paciente está acordado, ele não tem nenhum problema. É aquele paciente que não tem obstrução nasal, que respira pelo nariz, não tem respiração bucal e que ele, enquanto está acordado, ele está com as suas funções respiratórias normais. Ocorre que quando ele dorme, a língua cai e veda esses tecidos aqui, ó, que a gente chama de hipofaringe. O que acontece? A língua, por um aumento de volume, ou por uma frouxidão, ou por o esqueleto facial estar mais posterior, obstrui a passagem do ar e o paciente fica sem oxigenação no cérebro. E o que a natureza faz? A natureza tem que acordar esse paciente. Por quê? Porque ele não pode ficar sem respirar. Porque a respiração é a coisa mais importante da nossa vida. Então, esse paciente não descansa. Porque a partir do momento em que ele relaxa, obstrui a via aérea dele e falta o oxigênio, a natureza acorda. E esse paciente não entra em sono REM, que é o sono profundo, em que chama sono REM porque existem movimentos oculares. Mesmo com o olho fechado, o olho fica movimentando dentro da caixa orbital. Ocorre que esse paciente vai ter sonolência diurna. Em atividades que requerem atenção, do tipo dirigir, estar numa reunião, por exemplo, ele dorme de uma hora para outra. E é um paciente que vive em fadiga crônica, não descansa quase que hora nenhuma. É um problema grave que a família tem que se atentar e um diagnóstico simples pode ser feito. Pelo menos alertar a família, porque o paciente às vezes nem sabe que tem isso, porque ele está dormindo durante o sono, porque ele está dormindo durante o problema. Ocorre assim, um diagnóstico caseiro é quando o paciente, por exemplo, ronca, mas o ronco é o menor dos problemas. O ronco é o quê? É quando o ar é obstruído, a passagem do ar é obstruída e para passar ele faz barulho na via aérea. Então o ronco, ele não é um problema por si só, ele é só um sintoma. Na verdade ele é um sinal, né? O que acontece é que quando o paciente tem uma obstrução da passagem do ar de 30% até 50%, isso é chamado de hipopneia. E quando ele obstrui 100%, é chamado de apneia. E essa apneia vai durar até que falte oxigênio e que o organismo acorde esse paciente. O problema é que algumas vezes esse paciente pode evoluir com uma complicação muito grande. Ele pode ter um AVC, ele pode infartar e ele pode ter uma complicação durante o sono, que essa complicação vai reverberar pela vida toda. Inclusive pode até morrer dormindo, num caso grave de apneia. Bem, quanto ao diagnóstico, falei do diagnóstico caseiro, mas o que acontece? Isso aqui é uma tomografia de um paciente que eu operei, já tem 4 anos que eu operei, e o que acontece? O paciente estava deitado, ele adquiriu essa imagem deitado, e a língua obstrui o palato mole e não passa ar. Só que esse exame não é fidedigno. Por quê? Porque o paciente está acordado, ele não tem a variável do relaxamento muscular. E esse relaxamento ele é muito mais acentuado quando o paciente está muito cansado, quando o paciente bebe, quando ele toma um remedinho para dormir. Então intensifica o relaxamento e a apneia se torna mais evidente e até mesmo mais grave. Um outro diagnóstico que a gente tem é o da polissonografia, que é um exame bem mais complexo, em que avaliam vários parâmetros desse paciente, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um exame complexo, de difícil acesso e no serviço público ainda inacessível no Brasil. Para o tratamento da apneia ou da hipopneia existem diferentes tratamentos.
que vai de encontro ao grau da apneia. Por exemplo, os aparelhos ortodônticos intraorais, o que eles fazem? Eles abrem a boca, afastam os dentes e faz com que o ar passe pela boca. Mas isso aqui serve para casos mais leves, casos de hipopneia. Para casos de apneia grave, isso aqui não serve. Ao longo do tempo, advoga-se que leva a um problema na articulação. O uso contínuo, o uso demorado, o uso delongado disso aqui pode afetar a articulação. Também não vou entrar em detalhes. Então, existe um outro tratamento que é o CPAP. O CPAP é o ar contínuo que entra, ele é obrigado a entrar por essa bomba que vai empurrar o ar para dentro da cavidade nasal do paciente. Por consequência, esse ar vai chegar até o pulmão, onde vai acontecer a troca gasosa, onde vai oxigenar o organismo do paciente. Ocorre que esse aparelho, na grande maioria das vezes, o paciente não continua o uso. Imaginem vocês, por exemplo, se já é difícil dormir de brinco, dormir de colar, às vezes mulher não consegue dormir nem de sutiã, porque incomoda muito. Imagina um aparelho, hoje existem aparelhos menores, aparelhos mais discretos e menos incomodativos que o paciente consegue usar, tem menor volume, mas mesmo assim a taxa de adesão a esse tratamento ao longo do tempo diminui muito e o paciente acaba abandonando o tratamento. Mas é um tratamento, é um recurso que deve ser usado logo no início. Por quê? Porque o paciente precisa de respirar. Então, mesmo que ele vá para um tratamento cirúrgico, por exemplo, ele parou de usar o CPAP. E aí existem uma série de cirurgias, por exemplo, as cirurgias otorrino. E qual que é o objetivo dessas cirurgias? Aumentar o fluxo aéreo que passa pela cavidade nasal, que passa pela faringe e que vai poder chegar até o pulmão. Então, muitas dessas cirurgias, que são cirurgias otorrino, que é remoção de amígdala, aumentar o volume dessa passagem de ar aqui, que é a óvulo-palato-faringoplastia, são cirurgias que entraram em desuso ou que tem muito pouca indicação nos dias atuais, porque elas não se mostraram tão efetivas quanto parecia ao longo da experiência de aplicação dessas cirurgias. E nós chegamos no caso que é a minha especialidade, que é a cirurgia bucomaxilofacial, que é eu tenho foco em cirurgia ortognática, em que a gente faz o avanço do complexo maxilomandibular, principalmente da mandíbula, desses músculos aqui, que são chamados de músculos supraioides. Quando você puxa o maxilar para frente, esses músculos vêm para frente, puxa esse osso que chama ióide, um osso que está mergulhado, o osso ióide aqui, puxa esses músculos e, por consequência, puxa a língua para frente e aumenta esse espaço aqui e permite a passagem de ar pela hipofaringe. E também existe uma outra cirurgia que é a glossoplastia, que é a redução da língua, que também algumas vezes está indicada, que é também escopo de atuação do cirurgião oral, do cirurgião bucomaxilo. Bem, para o paciente chegar nessa situação aqui, ele vai estar numa apneia mais grave, ele já passou por toda essa jornada dos aparelhos mais simples, dos tratamentos mais simples, e a cirurgia ortognática é assim, o tratamento de muita eficácia, mas que ele deve ser muito bem indicado. Nos casos graves, na maioria das vezes, a cirurgia ortognática resolve muito bem essa situação. Obrigado.